Senhor na igreja. Amém. Como é bom estar aqui no domingo de manhã para a gente aprender um pouco mais sobre o que Deus tem para trazer de conhecimento para a nossa vida. Deus ama cada um de nós e Ele cuida dos seus filhos. Amém? O tema da nossa mensagem hoje, da nossa lição de hoje, é o anticristo. Um tema bem propício para os tempos que nós estamos vivendo hoje. Amém? Concorda? Nós estamos vivendo a era da informação, aonde qualquer pessoa tem acesso à informação, coisa que há tempos atrás grupos privilegiados tinham acesso e hoje todos temos acesso, independente de idade, de classe social, de cultura, todos nós temos acesso à informação, porém nós temos que saber quais são as fontes que nós buscamos a informação. Tá? A primeira fonte para um cristão é a palavra de Deus, porque ali nós temos as diretrizes de Deus para nossas vidas. E todos os outros estudos que nós vamos fazer, ele tem que passar pelo prisma da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é soberana, ela é imutável. E existem muitas verdades por aí, mas nós sabemos que só há uma única verdade, que é a palavra de Deus, revelada pelo Espírito Santo a nossas vidas. Amém? Então vamos abrir a nossa revistinha aí. Eu vou começar lendo um versículo aqui que eu separei, deixa eu só achar ele aqui. Importante. Deixa eu achar. Às vezes as coisas se perdem. 1 João 2. João 2. Vamos lá. 1 João 2, aqui estou chegando. 18. Filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Aqui João, ele nos dá um entendimento, que nos últimos tempos iria surgir o quê? Muitos anticristos, né? Muitos. E se a gente for olhar na história, na nossa história, né? Nós já temos assim, desde a época de Jesus, ou até um pouco antes, protótipos de anticristos. Todos aqui já ouviram falar né, de Antíoco Epifânio. Esse daí ele foi uma figura de um anticristo que atuou de 175 a 164 a.C. Esse homem ele perseguiu violentamente os judeus, profanou o templo de Jerusalém e proibiu a lei de Deus. Ele é considerado o maior tipo de anticristo no Antigo Testamento. Isso está escrito em Daniel, nos capítulos 8 e 11. Né? Nós temos também Nero. Nero ele foi uma pessoa terrível. Né? Ele atuou de 34 a 68 depois de Cristo. Né? Aliás, ele viveu esse período e ele atuou. Ele foi imperador de 54 a 68 depois de Cristo. Perseguiu cruelmente os cristãos, os martirizando de forma brutal. Muitos pais da igreja o viam como uma figura anticrística. Teve Domiciliano, não vou falar todos não, tá? Domiciliano também, isso tudo imperador romano, a
esses homens terríveis fizeram, homens da iniquidade, que nasceram para isso. Entendeu? Porque aqueles que se opõem contra a igreja, que se opõem contra o povo de Deus, guarda isso para vocês. Todos os que se opõem à igreja, todos os que se opõem ao povo de Deus, o espírito que opera nessa pessoa é o espírito do anticristo. Na atualidade nós tivemos outros, né? Na atualidade nós tivemos Adolf Hitler, quem não conhece, né? Quem não conhece o Adolf Hitler, né? Ele perseguiu os judeus, né? Ele foi um genocida e ele fez muitas coisas terríveis que tentaram apagar da história, mas a gente sabe que é fato e fato não se apaga, né? Fato não se apaga, fato é fato. Aí teve outros também, teve Joseph Stalin, Mao Tse Tung, esse daí matou muita gente, sabe? Ele perseguiu religiosos, né? Ele fez muita coisa, esse homem aí também muito ruim. Teve um outro que é pouco conhecido, que é Pol Pot. Muitas pessoas não conhecem, né? Ele foi de 1975 a 79, ditador do Camboja, genocida de quase 2 milhões de pessoas, imagina, né? Aí nós temos Benito Mussolini, que todo mundo, a maioria já ouviu falar nos livros de história e tudo mais. O resumo final dessas anticristos, dessas figuras, né? Que também foram anticristos, né? Esses são considerados tipos de anticristo, porque antecipam características que, segundo a profecia, se manifestarão de forma plena no anticristo do tempo do fim. Tá? Quais são as características? Engano, controle total. Vai guardando isso aí, gente. Governadores, políticos, sistema de governo que agem dessa forma, está agindo através do espírito do anticristo. Engano. Tudo aquilo que ele engana é o que distorce a verdade, né? Controle total, totalitarismo, tá? Espírito de anticristo, tirania, perseguição aos santos, culto à personalidade, né? Na época de Jesus Cristo, o culto à personalidade ele era voltado para os imperadores romanos, né? Eles se colocavam como se eles fossem Deus na terra, entendeu? Então existia esse que era o governador, vamos dizer, o imperador da época, a religião que regia, porque a religião em si ela rege o quê? A massa, entendeu? Ela rege a massa, né? E pegar vai fazer com que as pessoas prestassem culto ao imperador, né? E na época de Roma era assim, tinha um culto ao imperador, entendeu? E depois, se vocês quiserem saber um pouco mais, é só procurar nos livros de história que vocês vão ficar de boca aberta com muitas coisas, entendeu? E uma característica muito nítida é o ódio ao povo de Deus, Israel, tá? Então, olhando para essas características, né, nós colocando na peneira do tempo e no cumprimento das profecias escatológicas, o cenário mundial, com suas crises, transformações, conflitos, somando ao avanço tecnológico e a iminente vinda do Senhor Jesus Cristo, conduzirá a humanidade a um funil histórico. Nós estamos sendo conduzidos a um funil histórico. Porque, na época desses homens, que é um protótipo do anticristo, o mundo ele era assim, restrito. Não tinha como ele pegar e governar todo o globo terrestre. Então, algo deveria acontecer para criar um cenário ao qual esse anticristo da grande tribulação pudesse vir e reinar plenamente. Nós estamos vendo tudo acontecer aí o quê? A tecnologia. Hoje nós temos o quê? O avanço mais ainda da tecnologia.
Ah, é o que? A IA? Não, é a CA, que é a consciência. Entendeu? Já não é mais a inteligência artificial. Está surgindo agora a consciência artificial. Por quê? Porque a IA, ela é o quê? Ela trabalha com logaritmos e estatística. Já a CA não. Ela já vai ter poder de pegar, esse poder que a gente tem de olhar para as coisas e julgar. A CA ela vai ter esse poder de olhar e julgar. Entendeu? Então assim, a coisa ela está cada vez mais, sabe, evoluindo de uma forma que esse funil está se fechando para que passe o verdadeiro anticristo da grande tribulação. Entendeu? Então vamos pegar e continuar aqui nossos estudos. Vou voltar aqui para a revista. Todos nós já estamos aqui com a nossa revista aberta, amém? Vamos lá. Deixa eu só beber um pouquinho da água aqui. O anticristo. Vamos ver se eu consigo passar aqui Nós já lemos aqui o texto áureo, aliás, o texto base, o texto áureo, vamos ler de novo. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Vamos passar aqui, deixa eu ver se eu passei muito. Passei muito, né? O objetivo dessa lição é fazer com que a gente identifique o momento histórico em que o anticristo se manifestará, segundo as Sagradas Escrituras. É compreender que o mundo inteiro se dobrará diante do poder de convencimento do anticristo e o seguirá maravilhado, né? Conforme Apocalipse 13:3. Perceber que no final da segunda parte da grande tribulação, na batalha do Armagedon, o anticristo será definitivamente o quê? Derrotado. Ele não vai prevalecer. Amém? Aqui eu coloquei um resumo dos fatos relacionados para a gente ter um panorama geral dessa pessoa. Tá? Eu vou ler rapidamente. As referências estão tudo aí, mas eu só vou ler, eu vou passar direto porque é uma referência. O anticristo aparecerá no fim da história de Israel e se manifestará pouco antes do arrebatamento da igreja. Ele estenderá o poder prometendo paz e prosperidade ao mundo e na primeira metade da grande tribulação firmará um pacto de paz com Israel. Na metade do seu governo sofrerá uma morte violenta, mas descerá ao abismo e retornará sendo curado e trazendo grandes admirações mundial. Governará o mundo nos âmbitos políticos, religioso e econômico. Vou passar aqui. Pronunciará blasfêmia contra Deus, será controlado pelo diabo, matará as duas testemunhas e perseguirá intensamente o povo judeu. Também convocará as nações contra Jerusalém, invadirá Israel e profanará o templo reconstruído. No auge de sua tirania, se assentará no templo como se fosse Deus e será proclamado como divino através de sinais e prodígios enganosos. Ao fim, lutará contra Cristo na batalha do Armagedon, mas será derrotado com os seus exércitos e lançado vivo no lago de fogo. Amém? E é isso que vai acontecer, né? Vai chegar reinando e vai, por um pouco período, reinar, mas vai perecer. A palavra é introdutória. Ao dirigir-se ao rei Nabucodonosor, Daniel declarou que o Deus que está nos céus é o único que sabe, é o único que tem as respostas e o significado dos sonhos e das visões relacionadas aos acontecimentos previstos para ocorrer no fim dos tempos. O que acontece? Por que o Apocalipse parece estranho a nós?
Apocalipse, a gente não consegue compreender a maioria das coisas que estão escritas ali, ou o que elas querem dizer para nós. Por quê? Daniel, ele traz aqui, ó, ao dirigir-se ao rei Nabucodonosor, Daniel declara que Deus está nos céus e o único que sabe. Deus é o único que sabe das coisas que vão acontecer. E o Apocalipse, ele vai sendo desvendado a nós conforme as profecias vão sendo cumpridas. Vocês sabiam disso? Por que acontece isso? Porque o autor do Apocalipse, ele viveu há muito tempo atrás. A visão de mundo que ele tinha era diferente da visão de mundo que nós temos hoje. Então ele tentou falar com a visão de mundo dele, entendeu? Com o vocabulário que ele possuía, tudo aquilo que ele viu. E muitas coisas ele passou ao livro como se fossem figuras. Está dando para entender, gente? Por exemplo, uma figura, hoje, ele fala assim, né? Um dos autores fala assim: no final dos tempos iria existir vários sinais do céu. E a gente fica esperando o quê? Sinais dos céus. Aurora boreal, explosão, cometa caindo, cada de coisa nesse que a gente espera. A gente vê a aurora boreal aqui, cometa caindo, alguma coisa estranha no céu. O que é estranho nos céus para essas pessoas de antigamente que para nós não é? Avião, helicóptero, drone, mísseis, tantas coisas que esses profetas do passado viram que para eles não era comum, mas para nós é comum. Então, por ser comum para nós, a gente não consegue criar um link entre o que a palavra profética está falando sobre o escatom com o que a gente tem hoje. Mas para eles era algo mágico. Uma pessoa que não tinha acesso à tecnologia como nós temos, ver um avião é algo espetacular, né? Ver tantas outras coisas que se faz com meios, né, que se podem fazer, por exemplo, satélites. Tem satélites que conseguem criar o quê? Figuras holográficas no céu. Aí quer dizer, um profeta daquela época viu uma figura holográfica, vai pensar o quê? Isso é mágico. Para ele assustou, é uma coisa assombrosa, não é? Então, assim, nós temos que pensar, quando a gente vai fazer certos tipos de estudo, em quem escreveu. Na época, a cultura que a pessoa tinha, a visão de mundo que ela tinha e o meio onde ela vivia e o acesso ao que ela tinha de conhecimento. Está dando para entender, gente? Por isso que muitas das coisas no Apocalipse é estranho para nós, porque João falou de acordo com a visão de mundo que ele tinha. A revelação total que Deus deu para ele. Mas ele é um homem limitado, então ele vai passar de acordo com o conhecimento dele. Naquela época, jamais ele ia poder falar assim, ó, lá no futuro vai ter um avião. Ele não sabia o que era um avião, ele não sabia o que era um helicóptero, o que era um drone. O que os drones estão fazendo, gente? Os drones, eles estão se tornando o quê? Mortais. A Rússia mandou drone na Ucrânia, não foi isso? Que matou foi gente. Recentemente aqui no Rio, né? Drone jogando bomba. Parece um cenário, né? Lá daquelas áreas lá do Oriente, lá que só vive em guerra, né? Então, assim, a coisa é punk, gente. Este mesmo princípio aplica-se literalmente em sua maioria. A visão e revelação dada por Daniel, muitas de suas profecias fazem referência direta ao anticristo, que governará o mundo durante 7 anos. E tem uma coisa. A pessoa pensa assim, eu sigo o diabo, eu quero ser o satanista, o anticristo. Não é assim, não é quem quer.
Essa palavra anti, ela não é só uma palavra que denota algo que está contra, mas é algo também que quer se colocar no lugar, tá? Então é contra ou no lugar. Cristos, ungido, então, anticristo. Tanto pode ser alguém que se coloca contra Cristo ou que queira ficar no lugar de Cristo, né? Nós vamos ver também mais na frente. Essa dualidade reflete dois significados principais: aquele que se opõe ou aquele que tenta usurpar o lugar de Cristo. Vamos continuar. A Escritura afirma que o anticristo virá para representar o diabo, como está escrito na referência. Assim como o Senhor Jesus veio a este mundo como representante do Deus eterno, todo-poderoso. É uma falsificação, tá? O anticristo é uma falsificação. Vamos continuar. Primeiro, vamos ver o surgimento do anticristo. Imediatamente após a consumação da segunda vinda do Senhor Jesus e o arrebatamento dos salvos, de acordo com as profecias bíblicas, terá início o dia do Senhor, conforme Sofonias 1,15 e essas outras referências que nós temos aí. Precisamente nesta ocasião aparecerá o anticristo para cumprir um papel importantíssimo, descrito no panorama profético dos dias finais. Esses dias serão os piores na vida do ser humano, ainda que nos primeiros 42 meses tudo pareça transcorrer dentro da normalidade. O que acontece? Nesse período propício, onde haverá muitas questões para se resolver, a gente já vive um período semelhante a esse, que se você observar, quantas reuniões você ouve falar aí de países que se reúnem, ou que não sei o que lá, não sei o que lá, já está acontecendo, tá? Eles já estão se reunindo, já estão querendo, por quê? Porque eles estão visualizando problemas que já não está muito no futuro, mas que já são coisas que estão batendo na porta. Por exemplo, para vocês poderem compreender melhor, na época em que começou a industrialização, eu não vou falar muito de história não, eu só vou pegar um pedacinho dessa parte. Por que surgiu a industrialização? Quem sabe? É a lista. Ou quem sabe? Alguém quer falar? Por quê? A industrialização, ela começou por quê? Para poder pegar e suprir as necessidades da população que estava crescendo exponencialmente. Aquilo que se fabricava para poucas pessoas, vamos dizer, começou a precisar ter uma linha de produção acelerada para poder pegar e suprir a necessidade de todos. Nós não temos assim muita noção de como funciona a vida daquela época, do período medieval, vivência. Nós conhecemos o que está escrito nos livros de história. Entendeu? Então, assim, as pessoas tinham suas fazendas, elas mesmo fabricavam seus alimentos, tinha lá os campos, na época bem atrás, né, as trocas, as moedas de troca, e assim foi sucessivamente a parte da economia do mundo, né? Então, o que acontece? Só que chegou um momento que começou a ter um problema. Tinha muitas pessoas e não estava conseguindo suprir as necessidades dessas pessoas. E aí veio a industrialização, os meios automáticos para poder pegar e fazer o que nós conhecemos hoje. A gente quer uma roupa, o que a gente faz? A gente vai ali no shopping, vai na loja e compra uma roupa. E essas roupas, elas foram feitas em quê? Em larga escala. A gente vai lá no supermercado, quer comer, sei lá, um bacalhau. Eu não gosto de bacalhau não. Mas vamos dizer o bacalhau porque está no final do ano. Chega lá, o bacalhau está onde? Na bandeja. Antigamente não era assim, era diferente. E aí a industrialização, ela resolveu esse problema. Só que nós estamos entrando num problema maior agora, que é o problema, o qual quem se fala muito na época? Sustentabilidade. É o problema da
de povo que existe, porém, o problema é recursos naturais. Esse é o cenário caótico do fim dos tempos. Deu para entender, gente, a diferença da coisa? Porque antes o problema era produzir em grande escala. Resolveu. Né? Surgiu muitos engenheiros aí, pessoas com a cabeça brilhante, fez bastante engenharia aí, bastante engenhoca, resolveu o problema da demanda. Né? E agora o problema é recurso. Está entendendo? E eles estão se reunindo para isso, para falar sobre o quê? Recursos. E ficaram muito limitados. Tem países que não têm mais quase recurso natural. Brasil não, graças a Deus. Nosso país não. Tem muito recurso. Entendeu? Agora tem países de primeiro mundo que estão com recursos naturais. Essa é a preocupação. Aí vem o quê? A globalização. Aí vai ter a necessidade de um governo de um só para governar o quê? Porque os países, cada um é soberano, cada um tem seus interesses, vai fazer diplomacia com quem quiser, entendeu? Mas aqueles que não têm recurso, confiando na situação. Está dando para entender, gente? Então, esse é o cenário. Esse é o cenário que vai surgir o quê? O anticristo. Esse é o cenário onde os recursos estão se esgotando. Esses dias serão os piores na vida do ser humano. Tá? Isso Jesus falou para a gente. Que muitos não suportariam. Entendeu? Mas isso não é para a igreja não, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Isso não é para a igreja não, porque esse período é um período de ira. E vai ficar aqui os filhos da ira, aqueles que não aceitaram Jesus Cristo. Deu para entender? A ira é lançada sobre quem? Os filhos da desobediência. João 3,36 fala isso. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê faz de Deus mentiroso e a ira do Senhor está sobre ele é sempre. A palavra de Deus, ela faz tudo linkagem para Apocalipse. Muitas das vezes a gente que não assim para entender. Essa parte de João faz isso também, no Evangelho. Vamos continuar. É mesmo? No começo do dia do Senhor, não, passou? Isso. No começo do dia do Senhor. Tais conjunturas será cada vez mais evidente nos dias finais da humanidade. Ó, primeiro da lista aqui é o quê? Escassez de alimento. Aí vem o que mais? Múltiplas enfermidades, o desemprego, tudo é uma derrocada, tá vendo? A escassez de alimento, a enfermidade, o desemprego, a violência generalizada, porque as pessoas ficam nervosas, entendeu? Aí vem a parte dos fenômenos naturais, a natureza, né? Terremotos, aí depois vem ódio entre as nações, conflitos intensos entre classes e poderes, insegurança e a destruição dos valores familiares, entre outros sinais. Isso aqui já é comum para nós? A gente já consegue vislumbrar esse cenário hoje? Já consegue, não consegue? Até esse aqui, ó, destruição dos valores familiares. Levou anos para se construir, séculos, milênios para se construir, eles estão querendo o quê? Destruir. Entendeu? Diante desse caos mundial, líderes e povos de todas as áreas acabarão clamando por uma figura forte e o quê? Carismática. Alguém que pareça capaz de apresentar respostas rápidas e solução para a salvação da humanidade. Nessas reuniões, vocês acham que eles não estão atrás de achar uma tal pessoa que tem uma mente brilhante dessa? Né? Então, no momento estabelecido por quem? O momento pré-estabelecido
Só que esse anticristo aqui, ele vai surgir nesse momento que foi pré-estabelecido por quem? Por Deus. Montando o quê? Esse anticristo, ele vai vir montado no quê? No cavalo branco. Vocês já viram isso em Apocalipse? Os 4 cavaleiros? O primeiro, né? Esse vai vir montado no cavalo branco, com a mensagem de quê? De esperança, anunciando um novo tempo de prosperidade, felicidade e bênção. Vamos ler aí Apocalipse 2,6. Quem abrir pode ler, por gentileza. Apocalipse 6,2. Acho que eu falei ao contrário. Olhei diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro punhava um arco e foi ligado a uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Então, esse é quando abre o primeiro selo, né? Aí surge o primeiro cavaleiro aí, que é esse que vem montado no cavalo branco. Esse que vem, parece que ele vem imponente, né? E a mensagem dele vai ser o que, gente? Esperança. Anunciando o quê? Um novo tempo de prosperidade, felicidade e bênção. O reino dos céus, ele foi impetrado aqui na terra, através de Jesus Cristo. Mas o reino dos céus não vai ser algo que nós vamos viver aqui eternamente. Entendem? A visão do cristão, ela tem que ser para o alto. Qual é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus? A salvação. Estão dando para entender? O paraíso de Jesus tem para nós não é aqui na terra. Quem busca paraíso na terra vai facilmente se entregar a quem? Nem sempre a mensagem que Deus vai trazer para nós vai ser uma mensagem que vai deixar a gente flutuando. Está dando para entender, gente? Vai ser muitas das vezes uma mensagem que vai confrontar. Porque o reino dos céus, ele foi impetrado na terra para buscar o homem que se perdeu, mas ele vai voltar. E aqueles que aceitaram Jesus Cristo vai voltar junto. Está dando para entender? O paraíso não é aqui. Nós podemos trazer o céu para a terra, sabia? Através da nossa adoração. Nós podemos criar um ambiente de paz, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo e dos anjos do Senhor que vêm comungar junto com os santos aqui na terra, quando nós estamos fazendo um louvor perfeito ao Senhor. Mas isso é temporário. Nós vamos adorar o Senhor diante do trono dele. Gente, pode falar, pastor. Uma definição aqui. Às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender o Apocalipse por causa das figuras, como a irmã já falou. Então, quando fala que ele virá sobre um cavalo branco, não vai aparecer ninguém montado no cavalo, não, gente. Isso é só tipologia. Porque na época, os cavaleiros, eles traziam uma mensagem. E todas as vezes, por exemplo, que o rei ele ia para uma batalha, ele levava 2 cavalos. Ele levava um cavalo branco
dado uma coroa. Então essa é a diferença entre Jesus montado num cavalo branco e o anticristo, né? Então diz que foi lhe dado uma coroa, ou seja, as pessoas que estão na terra vão coroar o anticristo, né? Mas Jesus não, Jesus já vem coroado. Essa é a diferença, né? E o cavalo branco, ele simboliza o quê? Força, né? O cavalo simboliza a força, e o branco, paz, ou seja, ele vem prometendo uma falsa paz. Por isso que o anticristo vem montado no cavalo branco, né? Então é importante aí elucidar esses símbolos, que a maior dificuldade das pessoas entenderem o Apocalipse são os símbolos. Depois aparece uma besta com 7 chifres. O pessoal pensa que vai aparecer um monstro com 7 chifres, né? Mas foi dentro daquilo que a pastora já falou no início, né? Na época ele escreveu isso porque era a realidade do mundo dele. Ele não tinha como expressar situações agora da nossa época naquele tempo. Então ele usou figuras da época para dar esse entendimento. Entendeu? Então só para cooperar aí, tá bom? É isso aí, viu? Por isso que é bom ter um pastor assistindo a aula. Que ajuda. Se a gente for esmiuçar, são muitos detalhes. E na aula de uma escola bíblica não tem como. A gente esmiuçar tudo, até mesmo porque a gente vai acabar também entrando em assuntos acadêmicos, que aí vai puxando uma coisa, vai puxando a outra. Mas obrigada, pastor. O pastor foi bem sucinto e falou assim, de uma forma bem elucidadora. Obrigada, pastor. Então deu para entender, gente? Aqueles que buscam o reino da terra vão facilmente se dobrar a essa figura. Entendeu? Cristão verdadeiro busca o quê? O reino dos céus. Ele está aqui na terra, ele vai trabalhar, ele vai estudar, ele pode querer ter algo melhor para a vida dele, para a família dele. Não é pecado. Não pode fazer que nem os crentes de Tessalônica, que achou que Jesus já tinha voltado, que eles tinham ficado, entendeu? E eles ficaram apavorados, muitos deles nem trabalhavam mais, estava sendo pesado para os outros. E aí o apóstolo Paulo fala: quem não trabalha não come. Quem conhece essa passagem? Paulo falou: quem não trabalha não come. Entendeu? Então, assim, não precisa ser que nem os crentes de Tessalônica, né? A gente tem que ser bem esclarecido. Vamos lá, vamos continuar. 1.2. 1.2. Paz para todos. Procurando imitar o Senhor Jesus, o príncipe da paz, Isaías 9:6, o anticristo ele iniciará seu reinado apresentando um plano de paz global, usando amplamente os meios de comunicação, firmará um acordo de paz com Israel e com outras nações envolvidas em disputas territoriais, atuando como promotor e mediador e apoiando oficialmente por seu governo. Ele anunciará ao mundo que busca promover paz e prosperidade universais, sem preconceitos ou discriminação. Como ele é uma figura que tenta se colocar no lugar de Cristo, ele vem imitando Jesus como se fosse um príncipe da paz, né? E o reinado dele vai ser apresentado um plano de paz global. Isso vai chamar a atenção das nações para ele, né? Porque ele vai vir com um plano miraculoso que vai resolver os problemas da humanidade, né? Israel, nesse tempo, ela vai até achar que essa figura aqui é o Messias. Vocês sabiam disso? Israel vai pensar que essa figura é o Messias, porque Israel, eles esperavam um Messias político, e não um Messias como Jesus veio, para resgatar o que havia se perdido da humanidade, o relacionamento com Deus. Entendeu? Então Israel, por um curto período, ela vai ser enganada, vai achar que esse é o Messias. Com seus pronunciamentos impecáveis, o anticristo reconquistará a credibilidade das massas, ultrapassando todos os créditos conferidos aos líderes já apostados nos anais da história universal. Chega um político, traz uma proposta, todo mundo se volta para aquele político,
Aí outro período você já começa a pensar assim, ele já tão bom, entendeu? E aí, o que aconteceu com a política? A política para nós brasileiros, hoje, como é que ela está? Ela tem credibilidade nossa? A maioria perdeu o quê? A fé na política, não é isso? Hoje a maioria de nós não perdemos a fé. A maioria, né? Perdemos a fé na política, nos políticos, por conta das coisas que a gente vê, que a gente não é cego, né? A corrupção, né? Todas as coisas que fazem no meio da política. Só que esse aqui, ele vai conquistar a credibilidade das massas. Entendeu? Que é a base da pirâmide. Ele vai conquistar aqueles que pensaram assim, não acredito em político, não gosto de político, não quero político. Não, muitos vão achar que esse homem aqui, entendeu? É uma pessoa digna de credibilidade. E ele vai ter créditos conferidos que nenhum outro líder político mundial recebeu pela maioria da população. Entendeu? Então, a maioria vai o quê? Achar que ele é bom. Está entendendo? Nesse tempo aqui, eu lembro, quando eu era mais nova, que eu já não gostava do Nine. Vocês sabem que é o Nine, né? Eu não gosto do Nine desde que eu entendo de gente. Eu já sabia que o dele ali não era, não estava puro. Entendeu? E eu tentava falar com a minha família. Ele não presta. Eu só faltava apanhar. É o melhor presidente que a gente já teve. Depois eles viram que não era. Esse daqui, ó, muitos vão até te bater com vocês não, porque vocês não vão ficar, né? Amém? Mas quem ficar e falar mal dele, vai até apanhar. Porque ele vai ser entendeu? O supra-sumo. O supra-sumo da humanidade. Vamos lá. 1.3. Problemas resolvidos. O anticristo governará o mundo por 7 anos, cumprindo literalmente a última semana profética mencionada nas Escrituras. Esse período, conhecido como tribulação e grande tribulação, será dividido em 2 fases, de 3 anos e meio. Na primeira fase, ele se apresentará como um príncipe salvador. Na primeira parte, o anticristo ele se apresentará como um príncipe salvador. É quando Israel vai achar que ele é o Messias. Um líder político, carismático, confiável e eficaz, cujas ações serão públicas e amplamente reconhecidas. O anticristo apresentará soluções rápidas para problemas sociais como o emprego, a saúde, a educação, segurança e até lazer. São problemas que nós temos aqui na nossa nação, né? E que existem também em outras nações. Então ele vai ver todas essas propostas aí. Ele também eliminará dívidas geradas pela crise econômica e promoverá uma liberdade religiosa aparente, onde nada será proibido. Com essas medidas, alcançará uma aceitação mundial sem precedentes, tornando-se um líder admirado e celebrado pelas multidões. Vamos passar aqui para o próximo. Temos um especialista, líderes, cientistas, autoridades nas áreas de educação, economia, habitação e segurança não têm soluções definitivas para o futuro da raça humana. Por essa razão, a incessante procura por especialistas em todas as áreas torna-se uma realidade incontestável em nossos dias. Gastam-se milhões produzindo e buscando alguém superdotado acima da média para enfrentar e vencer os desafios que surgem a cada instante, tais como terrorismo, violência urbana, fome, pandemia, ideologia de gênero, discriminação, dentre outros. E essa busca se intensificará nos dias finais.
superdotada, entendeu? Mas eles buscam uma mente brilhante para assumir esse lugar. Entendeu? Eles buscam uma mente brilhante para assumir esse lugar. Tá? Nós estamos vivendo um tempo onde a incidência de pessoas que nascem superdotadas tem sido algo assim estrondoso. Já perceberam? Há tempos atrás não tinha essa incidência, né? Nós estamos vivendo esse tempo. Mas não quer dizer que os superdotados são candidatos a um anticristo, não, tá, gente? Porque Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, lá naquele tempão atrás, na época da Babilônia, eles eram superdotados. Sabe por quê? Porque os 7 Espíritos de Deus estavam sobre ele, como está escrito lá em Isaías 11, que é o Espírito de excelência que estava sobre Jesus. Então, o povo de Deus tem o Espírito de Deus sobre si, e é um povo que é inteligente, porque tem o Espírito de Deus. Amém? Mas eles procuram pessoas que estejam acima da média para assumir esse cargo aqui. Entendeu? Porque o cenário já... Vocês acham que o cenário para receber o anticristo já está montado? Essa peneira aí que peneirou todos os anticristos no passado que passaram pela peneira, já tem um ali, o cenário já está montado para manter um na peneira? Já está, gente. O cenário já está todo montado para receber o anticristo. Todo. Já existem guerras? Globalização? Engano acirrado? Gente, no engano, nunca se teve uma era de engano tal como nós estamos vivendo hoje. Porque um dos piores enganos que tem é o sofisma. Vocês sabem o que é o sofisma? O sofisma, ele parece que é verdade, mas por dentro é mentira. Então parece. É que nem esse anticristo ali, ele parece que é o Messias. Parece. Mas por dentro não tem Deus. É contra Deus. Quem é o diabo? Entendeu? Então é o mal envelopado de algo que parece verdade. Deu para entender, gente? Aí? Então vamos continuar. Mas Deus tem povo inteligente, tá, gente? Você é inteligente? Quem aqui é burro? Se levantar a mão, eu vou falar com o pastor para dar uma cajadada. Porque povo de Deus não é burro. Nós temos o Espírito excelente de Deus sobre a nossa vida. Amém? Então, se a pessoa fica falando assim, eu sou burra, para de falar isso. A partir de hoje você já não pode mais falar, porque eu já falei. Você tem o Espírito de Deus sobre a sua vida, você não é burro. Amém? Você é inteligente. Somos inteligentes, porque o inteligente vai atrás da verdade. E se nós estamos atrás da verdade, encontramos a verdade, nós somos o quê? Inteligente. Inteligente acima dessa média aí, mundana aí, que acha que é inteligente, que a gente é burro. O resultado virá. Todos sabemos, amém? O resultado virá. Vamos lá. 2.1. 2.1. É que isso aqui não está funcionando direito. 2.1, gente. O anticristo, ele é um gênio, um mestre, um especialista. Era isso que Israel estava esperando. Israel estava esperando isso. Durante 7 anos, o anticristo será o foco, o centro, o catalisador, a figura mais proeminente em todo o mundo. Ele se destacará em diversas áreas. Vamos ver essas áreas aí que ele vai se destacar. Passa aí para mim, por favor. Isso aqui é só para a gente pegar e ter assim, a noção, vamos dizer, concreta, né? Das
aqueles que sabem, nós não vamos estar aqui em nome de Jesus, a gente vai até chegar a conhecer ele, mas quando ele começar a atuar, nós não vamos estar aqui. Amém? É o que a palavra diz e eu acredito. Tá? Então, assim, aqueles que estão enganados, eles vão achar assim, uau, esse daí é o cara. Entendeu? Por quê? Na intelectualidade, o mundo será impactado pelo acúmulo de conhecimentos do anticristo, cuja mente brilhante terá domínio sobre o intelecto. Seus poderes de percepção, entendimento e aproveitamento das informações ultrapassará qualquer capacidade cognitiva humana. Ele será inigualável. Ele será inigualável na intelectualidade, na oratória. 1.2, bota aí 1.2 aí, gente. Na oratória, o mundo será persuadido pelo encanto mágico das expressões e palavras inteligentes, brilhantes, emocionantes e convincentes do mais poderoso líder de todos os tempos. Teve um que foi convincente lá no céu. Você lembra? E convencer até essa parte dos anjos. Né? Então, assim, ele vai mexer muito no quê? Nas emoções da pessoa. Filho de Deus não é emocional. Precisamos aprender isso. Não suprimimos o quê? As nossas emoções para não ficarmos o quê? Doentes. Mas não somos emocionais. Filho de Deus, ele não é almático, ele é um homem espiritual. O anticristo, ele vai mexer na alma, nas emoções do homem. Entendeu? Ele vai mexer na alma, nas emoções do homem. Quando o homem rompeu o relacionamento dele com Deus, eu costumo usar essa figura de alegoria para entendimento melhor. Nós somos... Não somos, mas vamos colocar como se nós fôssemos uma bateria. A bateria, quando ela está ligada no carro, ela tem energia o quê? Constante, né? Não tem? A energia constante. Tira da tomada, ela vai ter energia por um tempo. E depois ela vai? Foi o que aconteceu com o homem. Basicamente, enquanto ele estava ligado a Deus, ele tinha vida no Espírito com Deus, o sonho de Deus estava nele, ele tinha energia de Deus, como dizer, né, o combustível, a vida de Deus constante. Quando cortou, tirou da tomada, acabou a conexão, ele tem energia por um período e depois, não é isso que aconteceu com a humanidade, depois da Terra, né? Por isso a gente morre. Entendeu? Isso de uma forma grosseira, falando, porque eu não vou entrar em detalhes, tá? Só para vocês entenderem. Então, o que sobrou do homem? Carne, físico, né? E alma. O homem ele só tem vida no Espírito com Deus, através de Jesus Cristo. Satanás, ele não pode tocar no Espírito do homem, porque o Espírito do homem é Espírito de Deus. O homem que nasceu de novo, tá? Mas ele toca onde? Nos sentimentos, se a pessoa tem razão. Muitos vão ficar maravilhados com esse cara aqui, porque ele vai tocar na alma do ser humano. Ele vai trazer uma proposta que as pessoas vão pensar assim: caraca, nunca ninguém falou isso, nunca ninguém fez isso. Nunca não sei o que lá. Até aqueles que ouviram falar de Cristo e não aceitaram e ficaram, esses também vão ser enganados. Entendeu? Por quê? O assunto é profundo, gente. É profundo. Jesus, quando ele veio ao mundo como homem, ele falou para todos. Uns alcançaram o milagre de Jesus, mas não se converteram. Entendeu? Outros alcançaram o milagre e se converteram. Outros
eles se endureceram. Nós não podemos nos endurecer. Estão dando para entender, gente? Não podemos nos endurecer. Ontem a gente foi ministrado aqui no grupo de mulheres, né? Tratamento de Deus dói, deixa doer. Amém, missionária? Deixa doer. É crescimento. Vai doer. Entendeu? Porque muitos se endureceram porque não quiseram passar pelo o que tinha que passar. Entendeu? Não permitiram. Mas aí não se dobra diante de Deus e vai se dobrar diante de quem? Satanás. E se for esse período, diante desse cara aqui. Entendeu? Ele vai estar aí. Na oratória ele vai ser uma pessoa que vai encantar as pessoas, né? Vai ter palavras assim brilhantes, que vai tocar no emocional. Entendeu? Deus sara nosso emocional através da vida no espírito. Não deixar de cair, tá? Tá com problema emocional? Que às vezes acontece, né? Com a gente, nos tempos que a gente vive hoje, as nossas emoções elas são curadas através da vida no espírito. Vamos lá. Próximo. Na política, o anticristo surgirá no anonimato, trazendo coisas novas. Olha, gente, isso é importante, tá? Cuidado com esse negócio aí que as pessoas ficam botando no YouTube. Ah, o anticristo já está vivo, o anticristo é isso, o anticristo é aquilo. Ninguém sabe, gente. Tá? Ninguém sabe. Ah, a gente até pensa assim, pô, o fulano está tendo umas atitudes estranhas, ele parece até que é o anticristo. Mas por enquanto ninguém sabe. Então chegar e falar assim, ó, o fulano de tal é o anticristo, o fulano de tal não, vai atrás dessas coisas, tá? São especulações. Dentro da linha dos acontecimentos escatológicos, o que é absoluto é aquilo que já aconteceu ou que está acontecendo. O que não aconteceu é apenas o quê? Presumido. Então não vai atrás daquilo que está sendo presumido, não. Entendeu? Vai se fortalecer, fortalece teu espírito. Entendeu? Como Paulo fala lá em Efésios 6, 10 e 11, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, tomai sobre vós toda a armadura do Senhor. É isso que nós temos que fazer na nossa vida diária, é fortalecer a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. Só vai entrar nos céus quem é conhecido de Deus. Vocês sabiam disso? Quem tem comunhão. Foi o que Jesus falou para aquele homem em Mateus 7. Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. E aquele homem aparentemente estava fazendo a obra, mas ele não tinha vida com Deus. Deu para entender, gente? Antes de fazer a obra, antes de querer fazer a obra, tenha comunhão com Deus. Que aí Ele vai fazer a obra em você e através de você, você vai fazer a obra dele. Amém? Não pode ser diferente. Para eu dar água para alguém, o meu copo tem que estar cheio. Então vamos encher nosso copo e ter muito cuidado com o que a gente ouve na internet. Muito cuidado, tem muito doido por aí, gente. Vocês sabem, né? A primeira besta, o anticristo, né? A primeira besta é o quê? O anticristo. E a segunda, o falso profeta. Serão os diretores executivos do maior e mais pernicioso sistema de engano conhecido na história. O espírito do anticristo, ele sempre esteve em toda a linha da história. Sabia? Ele remonta lá na época lá do neto de Noé, Nimrod, e vem se arrastando na linha da história, através de um sistema chamado sistema mundano, entendeu? Sistema espiritual, maligno, entendeu? Então, a gente vê em Roma, porque assim, Roma foi a época de Jesus, né? O Império Romano. Nós vemos ali
uma figura de um anticristo, e nós vemos a figura também do falso profeta, que é a falsa religião. Nessa época vai existir uma religião mundial. Entendeu? Que vai ser a única religião aceita pelo anticristo. Que vai ser a religião que vai voltar o culto e a adoração para ele. Entendeu? Então a primeira besta, que é o anticristo, vai estar ali sendo apoiada pelo falso profeta, que é o sistema religioso. Na época de Roma Antiga, né, eles tinham o culto, a personalidade. Aí tinha Deus Mitra, entendeu? Eles faziam aquele culto todo, né? O imperador era o Mitras, ou o Quírios, que é o Senhor, que é o Baal, e outras religiões, culto espírito de anticristo, que desvia o homem do verdadeiro Deus, que aconteceu lá na época também de Jezabel, entendeu? Com Acabe, ela fazia com que as pessoas se voltassem para a religião dela. Essa característica que nós temos aqui sempre existiu, porém nesse tempo vai ser diferente, porque vai ser global, vai ser local, entendeu? Então, isso aqui aponta para isso, para a gente entender que nada é novo, tudo é velho, entendeu? Não há nada novo. O cenário vai ser diferente porque o mundo vai estar no fim. Vai reinar por um tempo e vai acabar. E todos aqueles que aceitarem a sua marca vai para o lago de fogo junto com eles. Entendeu? O diabo, ele sabe que para ele não tem perdão. O futuro dele é esse. Mas ele não quer ir sozinho. Ele quer levar um montão junto. Ele tem um propósito para isso, né? Satanás, ele não é burro. Ele foi burro porque ele seria igual a Deus, ou até melhor. Entendeu? Ele sempre foi burro, mas ele não é burro. Entendeu? Ele tem marca. Porque às vezes nós cristãos pensamos assim: o diabo é derrotado. Realmente ele é derrotado porque ele foi derrotado. Não tem o que falar. Só que muitas pessoas subestimam demais um ser que assistiu diante do trono de Deus. Entendeu? Nós não temos que subestimar nosso inimigo. Está dando para entender, gente? Não temos. Para isso nós temos que nos fortalecer em Deus. Entendeu? Porque Satanás está na terra há muito mais tempo do que nós. Ele tem vantagem sobre nós, vocês sabem disso. Ele nos vê, ele conhece a gente. E muitos de nós não vemos ele, né? Quem quer ver o diabo? Ninguém. Né? Nós não vemos ele nem o conhecemos. Não é que a gente vai ficar fazendo um estudo aprofundado sobre Satanás, mas a gente tem que se fortalecer em Deus, porque o nosso inimigo, ele não para. Entendeu? Ele não para. Não temos que subestimar. Né? Não temos que ficar morrendo de medo também, não, porque o nosso Deus está conosco, é maior. Não tem comparação. Entendeu? Na economia, o anticristo será o comandante-geral das nações, o dono da última palavra. Em seu governo, todas as ações mercantes serão nacionalizadas. Nada escapará do seu controle. Nos últimos 3 anos e meio de sua administração, que é a grande tribulação, ninguém poderá comprar ou vender sem sua permissão pessoal. Todos vão estar na mão dele. Entendeu? Tudo está sendo preparado para isso. Imagina só, o dinheiro que a gente tinha dentro do bolso já não está mais no bolso, está no aparelho. Entendeu? Né? Muitas coisas estão sendo feitas na engenharia agrônoma, entendeu? Essas
Está tudo sendo preparado, gente. Tudo. Porque nessa época eles vão ter tudo sob controle. Entendeu? Até a plantação. Entendeu? Antigamente a gente ia lá, pegava uma. Antigamente não, hoje a gente ainda faz isso. Vai lá, compra uma fruta, gostou da fruta, tem um terreno, você pega a semente e bota lá. Aí nesse tempo, isso. Já tem um montão de fruta aí, um monte de coisa sem a semente, né? E assim vai. E aí vai piorando cada vez mais. Antigamente as pessoas tinham privacidade. Hoje em dia, nós temos privacidade. Fala alguma coisa perto daqui que você queira comprar. Ah, eu quero comprar um guarda-roupa. Daqui a pouco eu abro isso aqui, vai aparecer propaganda de quê? Guarda-roupa. Nós estamos sendo monitorados. E o cerco está se fechando. Ah, eu vou para as montanhas, porque Jesus falou, né? Quando chegar esses dias, já para mim, para as montanhas. Como que você vai conseguir viver nas montanhas? Tudo bem, a pessoa pode até ir para a montanha, né? Aí muita gente vai falar assim, eu vou fazer um curso de alpinista. E tem aqueles que acham que vão passar na tribulação, né? Aí fica aprendendo a fazer conserva, faz um bolo. Entendeu? Jesus, ele veio para nos livrar disso, gente. Está entendendo? Nós podemos pegar a tipografia da Arca de Noé e trazer para nossas vidas. Deus falou para Noé que ia acabar com o mundo. Foi? Mandou ele fazer o quê? Uma arca. Faz a arca, entra na arca, bota os bichos, bota para a família. Uma semana depois que a arca fechou, que Deus fechou a porta, o que aconteceu? Deu dilúvio. A graça, ela aponta para essa arca. No dia que a porta se fechar, aí vai vir o dilúvio. A igreja está dentro da arca. Amém? Que a arca, no caso agora, não é nem a arca mais. É o reino. É o reino de céu. Amém? Vamos continuar aqui. Já falei aqui. Pode passar para a gente ver. No âmbito militar, ele será fantástico e inovador, quase perfeito nas estratégias militares. O anticristo será o chefe supremo das forças armadas de todo o mundo. Em seu intento de derrotar o Senhor Jesus e as hostes celestiais, ele formará um poderoso exército, que estará disposto a morrer por ele e por sua causa. O exército do anticristo terá a mais eficiente, destrutiva e sofisticada máquina de guerra à sua disposição, desenvolvida com a mais alta tecnologia disponível no fim dos tempos. Então a gente pensa assim, na guerra do Armagedon, né, Jesus ele vai vir os seus santos para guerrear. Que máquina terrestre é capaz de atingir Jesus Cristo? O que será? Deu para entender? Que máquina, né? Mas ele vai lutar. Por quê? Por que ele vai lutar contra Jesus? Ele vence? Ele quer levar a humanidade para lutar contra Jesus. Deu para entender, gente? Não tem arma de guerra que possa combater Jesus Cristo, que possa combater seus santos. Que arma de guerra da nossa terra aqui pode atingir o mundo espiritual? Ele quer mostrar para Deus que a humanidade que Deus criou se voltou contra ele. E ele tem muitos adeptos. Isso é para tentar tocar o coração de Deus. Deu para entender, gente? Não tem arma. Mas ele vai colocar na cabeça das pessoas que é possível. É engano. É tudo engano. Deu para entender, gente?
E muitos vão pensar. Muitos vão se colocar contra Deus por causa disso. Vamos passar aqui, vamos para o ponto 6. Ponto 6. Passa aí, irmão, que eu não estou conseguindo, não. Obrigada. Na religiosidade, nenhum líder mundial conseguiu realizar o que o anticristo fará durante o seu reinado de terror. Ele começará seu governo como um homem de bem, pacificador, jurisconsulto e perito em economia. Ele dará tudo de si como se fosse o maior interessado no bem-estar de todos. Entretanto, seu objetivo final será unir todo o sistema religioso para que todos os adorem, a despeito da religião que professam. João contempla a parceria entre os poderes político e o religioso nos dias finais. Isso aqui, gente, poderes políticos e religiosos, como eu venho falando, sempre aconteceu na linha da história da humanidade. Nós temos o período das trevas, o período medieval, onde eram 3 poderes. Lembra? Quem lembra? Quem fez história vai lembrar. Poder? Não, o legislativo é o nosso. Estou falando da época medieval. Realeza, gente. Realeza, clero e burguesia. Entendeu? Isso aqui sempre existiu. Muita gente fala assim, esse negócio de religião é besteira, mas para eles não é besteira. Entendeu? Não é besteira. Se controla as massas. Só que aqui é um sistema religioso pernicioso, mundano, sem Deus. A vida do cristão, a igreja, ela gira em torno do quê? Da centralidade de Cristo. Quem está no centro é Cristo, não é o homem. O centro é Cristo. A religião que coloca o homem no centro é a religião do engano. Guarda isso para vocês. O novo é para Deus, a glória é para Deus. Está dando para entender? O engano está solto por aí. Está amarrado, pastora. Não, a palavra de Deus fala que está solto. É do tempo. As características nós precisamos conhecer para saber o que é falso e verdadeiro. Para conhecer o falso, nós precisamos conhecer o que? O verdadeiro. Quando você conhece o verdadeiro, aquilo que é falso, você identifica na hora. Então, a religião que não tem Jesus como centro, ela é uma religião falsa. Entendeu? E outras características mais. Então, vamos passar. Passar para agora. Vamos lá. Vai para o próximo livro, por favor. Que está acabando. Vamos lá. 2.2. 2.2. Assim como Satanás utilizou-se do engano desde o início dos tempos, ele incorporará essa mesma estratégia no anticristo no final desta era. Observe o que a Escritura ressalta a respeito do império do engano. Passa aí para mim, por favor. Jesus declarou que o diabo é o pai da mentira. Esta, aliás, é sua arma principal. Jesus também disse que nos últimos dias surgiriam em todo o mundo falsos o quê? Cristo. Só existe um Cristos ungido, que foi aquele que veio para salvar a humanidade. E existe
existem os cristos, pequenos cristos seguidores de Jesus, que somos nós, tá? Então Jesus ele também disse que nos últimos dias surgiriam em todos os mundos falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos doutores, falsas doutrinas, falsos espíritos, falsos testemunhos, falsos evangelhos, os quais desviarão muitos seres humanos da verdade. Se possível fora, enganaria até os escolhidos. E Paulo acrescentou que nos últimos dias, espíritos imundos, olha, presta atenção aqui, gente. Paulo acrescentou que nos últimos dias, espíritos imundos invadirão a terra, promovendo e implantando o engano, levando as pessoas a mentir. Isso aqui, ó, está nessas referências aqui, tá? Pode ler em casa. Vamos ler em casa do tempo. Por fim, Jesus exortou seus discípulos acerca dos dias finais. Disse ele: acautelai-vos que ninguém vos engane. Nós precisamos estar atentos ao tempo que nós estamos vivendo. Entendeu? Deus, ele jamais vai modificar a palavra dele para agradar nós, gente. Quem modifica a palavra para agradar o homem é o falso profeta. Aquele que é filho de Deus, ele vai falar a verdade. Porque a verdade é ela quem nos liberta, é ela quem nos cura e é ela quem nos salva. Amém? A mentira, ela não vai fazer isso. Ela não vai te curar, ela não vai te libertar e ela não vai te salvar. Então nós temos que viver a verdade do Evangelho. Porque assim nós somos amigos de Cristo. Amém? Vivendo a verdade do Evangelho, nós somos amigos de Cristo. Aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de a Escritura. Deu para entender? E concluindo, quando a apostasia alcançar a escala local, que é o que nós estamos vendo, o Espírito Santo e a Igreja serão retirados, permitindo então a manifestação plena do Anticristo, um líder dotado de poder satânico, grande inteligência, carisma e ampla admiração popular. O espírito do Anticristo, já atuante no mundo, excederá profundamente o controle sobre a vida pública e privada das pessoas durante seu governo, com o apoio direto do falso profeta. Ele imporá sua marca como símbolo de domínio e submissão. Ao final dos 7 anos, porém, será derrotado e condenado na manifestação gloriosa de Cristo na batalha no Armagedon. E assim se finda. E aí, aqueles que subiram com Cristo vão viver eternamente. Para nós, vai ser o quê? Maravilhoso. Mas para aqueles que não quiseram, vai ser triste. Amém? Acho que eu acabei em cima da hora, quase. Deixei só um pouquinho de minuto, pastor. Deus abençoe.